Olá pessoal, tudo bem? Veremos em Contigo Sim, Geraldo agride Álvaro. Ângela e Leonardo se beijam pela primeira vez. Aníbal faz Ângela cair em sua armadilha. E não acaba por aí. Yolanda ameaça Mirtes em revelar o passado dela para Leonardo. Você saberá disso e mais no resumo semanal de 20 a 24 de maio. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Ângela consegue o endereço de Félix e vai atrás dele. Ângela diz a Félix que não entende por que ele insiste em separar Guigo de Luz. Félix diz que não sabe como funcionavam os casamentos do povoado dela, mas no seu, os casamentos são para toda a vida. Ângela diz que em seu povoado as mulheres são respeitadas e não apanham até quase morrerem. Félix ameaça Ângela e manda ela não se meter onde não foi chamada. Ângela diz que não gosta quando se metem com as pessoas que ela ama. Samantha tem alta e volta para casa. Pablo conta a Beatriz que o juiz deu a custódia do filho de Luz para seu ex-marido. Beatriz fica indignada e diz a Pablo que irá ajudar Luz. Félix diz a Ângela que se Luz quisesse tanta felicidade de seu filho, iria voltar com ele. Ele manda que Ângela diga à sua amiga que mesmo que ela não tenha aceitado sua oferta, pode lhe dar mais uma oportunidade e que passe a noite com ele. Ângela diz que ele é um ceboso e torce que a justiça de Deus faça ele pagar todo o mal que tem feito. Félix diz a Ângela que ela tem uma boca muito bonita e seria horrível se alguém a enchesse de porradas. Ângela vai embora enquanto Guigo segue chorando no quarto querendo ver sua mãe. Félix diz a Guigo que a mãe dele tem lhe enganado há muito tempo e já é hora dele saber a verdade. Félix mente dizendo que foi Luz quem provocou o acidente que deixou ele com um problema nas pernas. Aníbal liga para Ângela e diz que ela tem um trabalho. Ângela informa a Aníbal que esse será seu último trabalho. Aníbal ameaça Ângela com o documento que ela assinou com o dinheiro que lhe deve. Samantha entrega para Oscar comprimidos. Diz que tomou algumas pastilhas que baixaram seu ritmo cardíaco. Samantha diz que sabia que Leonardo estava em sua casa e sabia que nada de grave iria acontecer, e por isso fez o que fez. Guigo começa a chorar e diz que não pode ser que sua mãe seja culpada de seu acidente. Félix diz ao filho que sempre estará ali com ele e que em breve os três estarão juntos. Samantha diz a Oscar que a sua tentativa de tirar a própria vida fez com que seus pais lhe apoiassem para ficar com Álvaro. Oscar conta que nas redes sociais já circulam notícias de que o marido dela foi preso por bigamia. Samantha diz que precisam acabar com isso. Oscar publica uma nota, a pedido de Samantha, dizendo que Álvaro é inocente e que a mulher que está lhe acusando é perversa e aproveitadora. Samantha manda Oscar sumir com os arquivos de seus exames do Hospital Vega e do laboratório para que nunca descubra que ela fingiu tudo aquilo. Luz procura Félix, diz que ele pode fazer o que quiser com ela, mas que quer de volta seu filho. Mirtes diz a Salma que tê-la em sua vida lhe faz lembrar os velhos tempos de quando ela iria se casar com Leonardo. Salma confessa a Mirtes que voltou para tentar reconquistar Leonardo e está arrependida por tê-lo perdido. Leonardo escuta atrás da porta. Mirtes apoia Salma em sua tentativa para voltar com Léo. Ângela vai visitar Álvaro no presídio. Álvaro diz a Ângela que nem tem coragem de olhar nos olhos dela, depois do que lhe fez. Ângela diz que pelo menos tem uma explicação e que deve ser por Clarinha. Álvaro se faz de desentendido e pergunta como ela soube disso. Ângela diz que o amigo dele lhe mostrou. Álvaro diz a Ângela que em tudo aquilo existe somente uma verdade, que dentro do seu coração tem um grande amor por ela. Furiosa, Ângela dá um tapa em Álvaro e manda ele continuar com suas mentiras. Álvaro conta a Ângela que seus pais morreram em um acidente e que Clarinha ficou em coma.
Oscar elimina todos os registros sobre Samantha no hospital. Álvaro diz a Ângela que conheceu Samantha por casualidade e que ela ficou obcecada por ele. Álvaro garante a Ângela que só ama ela e que nunca sentiu nada por Samantha Vega. Chorando, o mau caráter diz que Samantha ameaçou desligar os aparelhos de Clarinha se ele não pagasse o hospital. Álvaro admite que sabe que não existe desculpa pelo que fez, mas que estava desesperado. Ele diz que deu Clarinha uma esperança de vida em troca de perder a sua com ela. Álvaro disse que pagou um preço muito alto, que terá que pagar por toda a vida. Ângela diz que ele poderia ter lhe contado que eles encontrariam uma solução. Álvaro diz que não poderia e que pensava em terminar com Samantha quando voltasse da viagem. Ela diz que sua vida foi destroçada e de Samantha também, e conta que ela tentou tirar a própria vida e que se salvou por um milagre. Álvaro, manipulador, diz a Ângela que por mais que aquela seja a última vez que se vejam, Deus sabe o quanto lhe amou e espera que algum dia ela possa lhe perdoar. Ele diz que a vida de Clarinha está nas mãos dela e que ele precisa sair dali. Ângela se retira. Ao sair da prisão, Ângela chora muito. Salma e Samantha se encontram e as duas são amigas de longa data. Samantha diz à amiga que Ângela foi quem amarrou Álvaro e que ela é de um povoado qualquer que nem aparece no mapa. Salma chega à conclusão que se trata da mesma Ângela e diz a Samantha que acredita que ela também esteja fazendo a mesma coisa com Leonardo. Ela diz que Ângela é aluna de Léo e que, pelo que ela disse, percebe que ela está usando a mesma estratégia para amarrar Leonardo. Ângela chega à casa de Leonardo para morar e cuidar de Mirtes. Mirtes recebe alta e Salma a leva para casa. Salma diz que as duas são muito parecidas e que só com o olhar se entendem. Salma conta a Mirtes que no dia que voltou de viagem quase surpreendeu Leonardo e a enfermeira se beijando. Mirtes fica indignada. Diz que se soubesse disso não teria colocado Ângela em sua casa e diz que não quer que uma simples enfermeira coloque os olhos em seu filho. Salma diz a Mirtes que Ângela é uma aproveitadora e conta que ela é quem se casou com Álvaro Vilas Lobo, o prometido de Samantha Vega. Salma e Mirtes se aliam para acabar com Ângela. Salma pede que a ex-sogra trate Ângela muito mal e que juntem provas para desmascará-la diante de Léo. Ângela vai ao encontro com Samantha na mansão dos Vega. Ângela diz a Samantha que sente muito por ela ter chegado ao limite de tentar tirar a própria vida por Álvaro. Samantha diz que Álvaro é um encantador de serpentes. Ângela conta a Samantha que Álvaro disse que se casou com ela por sua condição e também por Clarinha. Ela garante a Samantha que não fará nenhum tipo de escândalo social. Ângela diz a Samantha que não quer nada de Álvaro, que só fique longe dela. Geraldo visita Álvaro no presídio e o questiona por todo o mal que causou a Samantha e o acusa de querer se tornar rico graças a seu dinheiro. Ele assegura que isso não ficará assim e o chama de mau caráter e que apodreça na cadeia. Álvaro, cínico, tenta jogar toda a culpa em Ângela e diz que ela quis se aproveitar dele. Geraldo dá um soco em Álvaro por ser tão hipócrita. O guarda o detém. Geraldo jura a Álvaro que irá acabar com ele. Álvaro o ameaça dizendo que se ele lhe destruir, também vai destruir Samantha. Geraldo jura vingança. Samantha diz a Ângela que talvez ela precise de algum apoio e ela pode lhe dar dinheiro. Ângela não aceita a ajuda e lhe agradece. Ela segura nas mãos de Samantha e diz que se quiser pode ouvi-la e conversarem. Ângela diz a Samantha que Álvaro pediu que ela limpe seu nome na lei para poder cuidar de Clarinha e não sabe se faz ou não isso. Samantha diz que Álvaro é um desgraçado, porém também pensa em Clarinha, já que só tem a Álvaro. Por ordens de Félix, Guigo liga para a mãe e diz que seu pai quer levá-lo de viagem. Ele diz
que não quer ir e pede que a mãe lhe convença a não levá-lo. Félix conversa com Luz e ela implora que ele não leve seu filho. Félix pede que ela, então, pense na felicidade de seu filho e depois ligue para ele. Ângela vai à igreja e pede que Deus e a Virgem Santíssima lhe guiem para fazer o que é certo. Léo liga para Ângela, percebe que ela estava chorando e pergunta se está tudo bem. Ângela diz que não está bem e que está na igreja. Luz vai atrás de Félix e ela e Guigo se abraçam. Ela se humilha diante de Félix, pede perdão pelo modo que vem lhe tratando e promete que irá mudar. Léo vai ver Ângela e ela o abraça. Ângela diz que falou com Álvaro e que descobriu que ele tem uma irmã que está em coma, chamada Clarinha. Chorando, ela diz que Clarinha não tem mais ninguém além de Álvaro. Léo tenta acalmar Ângela e diz que todo aquele sofrimento que ela está passando vai deixá-la uma pessoa muito mais forte. Ele diz que ela irá crescer com sua vivência e que a cada dia ela fica mais linda e não sabe como pode existir alguém tão imbecil que deixou ela ir. Léo não consegue resistir e acaba beijando Ângela e ela o corresponde. Depois, Ângela diz que aquilo não pode acontecer. Léo diz que sente que algo está acontecendo entre eles e pergunta se ela não sente nada por ele. Ângela diz que ele é o melhor homem que já conheceu, mas depois de tudo que aconteceu, sente que não está pronta. Léo pede perdão. Ângela também pede perdão. Léo diz que ela não precisa se desculpar e que foi ele quem se confundiu. Os dois decidem esquecer isso. Mas eles vão a uma cafeteria e Ângela diz que não quer que aquele beijo acabe com a linda amizade entre eles. Léo concorda e diz que é melhor esquecerem aquele assunto. Ângela conta a ele que conversou com Samantha e ela também pensa que Clarinha não deve pagar pelos erros de Álvaro. Léo acredita que Álvaro esteja usando sua irmã para poder manipular Ângela e Samantha. Ele pergunta se Ângela tem certeza que Clarinha é irmã de Álvaro. Ângela diz que não tem certeza, mas Samantha e Dário asseguram que sim. Léo aconselha que Ângela investigue bem antes de tomar alguma decisão. Eles voltam para a casa de Mirtes e ela pergunta onde eles estavam. Léo diz que eles estavam comendo. Mirtes, grosseira, diz que não vai estar pagando uma enfermeira para que vá comer com ele. Ângela diz que Mirtes tem razão e que isso não voltará a repetir. Mirtes diz que é bom, pois caso contrário, ela ficará sem emprego. Léo pede que a mãe fique tranquila. Mirtes trata Ângela muito mal, depois de Salma colocá-la contra ela. Salma fala com Leonardo, mas ele só está pensando no beijo entre ele e Ângela. Salma percebe Léo distante e fica chateada. Ângela cuida de Mirtes e também pensa no beijo. Mirtes, estúpida, diz a Ângela que nem sabe por que ele contratou e manda ela sair de seu quarto. Salma diz a Leonardo que não é boba e sabe que está acontecendo algo entre ele e a enfermeira. Mirtes diz a Ângela que não é nenhuma idiota e já percebeu como ela olha para seu filho. Ângela e Leonardo negam a Salma e Mirtes que exista algo entre eles e que são apenas amigos. Mirtes acusa Ângela de querer ficar com seu filho por sua condição econômica. Ângela disse que não precisa que ninguém lhe tire da pobreza, pois está fazendo isso por si mesma e que ela está lhe ofendendo. Léo diz a Salma que mesmo que tivesse algo com Ângela, ele não lhe deve nenhuma explicação. E além do mais, ela deveria ser a última pessoa a querer questionar alguma coisa. No dia seguinte, Ângela diz a Léo que aquela noite será a última que trabalhará como apresentadora de eventos. Salma escuta atrás da porta. Ângela diz que passou a noite pensando no que aconteceu entre eles e, sinceramente, não quer que nada mude depois daquilo. Léo garante que tudo seguirá igual e Salma ouve tudo muito incomodada. Dona Pura passa mal. Luz passou a noite com Félix e ele a humilha.
Álvaro planeja difamar Ângela para ficar como inocente diante da sociedade. Nancy confirma para Ângela que Clarinha é realmente irmã de Álvaro e mostra os registros para ela. Luz chega ali no escritório de Nancy e conta a ela e Ângela que caiu em uma armadilha de Félix. Ela conta que passou a noite com ele e mesmo assim ele não vai devolver a guarda de Guigo. Ângela tenta consolar a amiga. Luz diz a Nancy e Ângela que se lutar pela guarda de seu filho, Félix poderia levá-lo para longe. Nancy diz que estão de mãos atadas. Dona Pura é levada às pressas para o hospital. Samantha chama Dário até o escritório de seu pai. Diz que ele é amigo de Álvaro e confronta ele dizendo que com certeza ele sabia do romance dele com a enfermeira. Dário nega e diz que só ficou sabendo disso depois. Samantha conta a Geraldo que Álvaro tem uma irmã chamada Clarinha e que ela está em coma. Geraldo fica surpreso e Dário diz que também ficou sabendo disso há pouco tempo. Ele diz que Álvaro não queria que Samantha pensasse que ele queria se casar com ela para tirar proveito da situação. Geraldo diz que Álvaro é um hipócrita. Samantha revela ao pai que conheceu Clarinha antes mesmo do casamento. Ângela está disposta a ajudar Clarinha. Dário diz a Samantha e Geraldo que sabe muito pouco de Ângela, mas que ela morava em Real do Mar e se casou com Álvaro por interesse. Cínico, ele diz que Ângela foi ali no consórcio, pois queria dinheiro. Ângela conta a Luz que foi até a clínica onde Clarinha está internada e o administrador lhe disse que Álvaro está devendo muito dinheiro e que, como ele não pagou, eles queriam iniciar um processo judicial. Ela disse que se Álvaro pagar, Clarinha seguirá viva, mas se não, só Deus sabe o que poderia acontecer. Léo confidencia ao seu pai que beijou Ângela. Ele diz que jamais conheceu uma mulher como Ângela, mas que agora ela está muito vulnerável pelo que passou com o marido e não é um bom momento para tentar algo. Sandro diz ao filho que ele está apaixonado e pede que dê um tempo para Ângela para esclarecer as coisas. Ele diz que se for para eles ficarem juntos, nada e nem o tempo poderá separá-los. Ângela conta a Luz que ela e Léo se beijaram e que foi um momento lindo. Luz pede que ela tenha cuidado e que não cometa o mesmo erro que cometeu com Álvaro. Ângela concorda e diz que não irá com o primeiro que aparecer. Ela diz que Léo é um cavalheiro e lhe encanta. Anoitece. Ângela trabalha para Aníbal e atende os clientes. Um cliente se encanta por Ângela. Salma prepara um jantar para Leonardo e diz que eles poderiam viver os velhos tempos. Ângela brinda com Aníbal, o cliente e mais uma companheira de trabalho e bebe o vinho. Vinho esse que está adulterado. Ângela percebe que foi drogada. Cai no chão e desmaia. Salma diz a Leonardo que se disse algo sobre a amiga dele, Ângela, que ele não gostou, então pede desculpas. Leonardo aceita as desculpas de Salma. Ângela está deitada em uma cama e está inconsciente. Leonardo fica preocupado por não saber nada de Ângela. Salma sugere que Leonardo não fale de Ângela por 5 minutos e que poderiam falar sobre ele. Ela se lembra de momentos do passado com ele e comenta que não se esquece dos belos momentos que compartilharam juntos. Salma coloca uma música que era um deles e pede que Léo dance com ela. Léo acaba dançando com Salma. O cliente entra no quarto que está Ângela para ficar com ela. Ângela delira e se lembra da morte de sua avó e suas palavras. O cliente de Aníbal começa a passar a mão em Ângela e tenta se aproveitar dela. Ângela consegue falar e pede ajuda enquanto passa mal. O cliente grita por Aníbal. Salma faz questão de ficar lembrando a Léo coisas que eles faziam juntos. Leonardo diz a Salma que durante muito tempo não poderia ouvir aquela música, porque ele machucava. Salma diz que quando ouvia, se lembrava deles e que ninguém nunca olhou para ela como ele. Ela diz que ele foi o melhor que aconteceu na sua vida e ficam a ponto de se beijar. Léo reage, confronta Salma por qual motivo ela ter voltado e o que quer dele. Salma diz que voltou para estar com ele, mas sem forçar a nada. Ângela passa muito mal, não consegue respirar. A outra moça diz a Aníbal que ela irá morrer.
Mais tarde, Ângela reage, pega a garrafa de vinho e quebra na cabeça da outra moça. Mesmo sentindo tonturas, Ângela caminha e consegue fugir. Na rua, ela pede ajuda a um homem que a socorre. Ângela avista Aníbal e aponta para ele. O homem pergunta se aquele homem lhe fez mal, mas Ângela não consegue dizer mais nada. O homem leva Ângela até a casa de Leonardo e ela agradece por ele ter salvado sua vida. Ângela diz que deve sua vida a ele e comenta que perdeu suas chaves e o celular. Léo diz a Salma que espera que ela entenda que devem deixar o passado para trás. Salma diz que o passado sim, porém o presente está aí, cheio de oportunidades. Ângela chega ali e está muito fraca. Léo fica muito preocupado e Ângela corre para seu quarto. Léo tenta falar com ela, mas Ângela diz que se sente mal e tem vergonha. Salma entra no quarto de Ângela para saber o que aconteceu. Ângela conta que tomou um vinho, mas que acredita que colocaram algo em sua bebida. Ela diz que o homem tentou abusar dela e que queriam lhe vender. Ângela diz que se sente muito mal e Salma diz que ela pode contar tudo para ela, pois estará bem guardado. No dia seguinte, Léo diz a Ângela que sabe que ela não quer lhe contar o que houve na noite passada, mas diz que está ali para ela. Ângela diz que não se sente pronta e que sente vergonha. Ângela vai conversar com Nancy e quer denunciar Aníbal e sua equipe. Nancy diz a Ângela que vai lhe emprestar um dinheiro para comprar um novo celular. Ângela agradece o apoio da advogada. Yolanda diz a Aníbal que Ângela com certeza irá denunciá-lo. Aníbal diz que ela não pode provar nada e que é a palavra dela contra a sua. Yolanda teme que seu negócio com Aníbal seja descoberto e que terminem na cadeia. Luz vai conversar com Léo e comenta que Dona Pura, a avó de Pablo, foi ao hospital, pois está com um coma diabético e seu caso é delicado. Léo decide transferir Pura para o Hospital Vega, para que ela fique sob seus cuidados. Ele também comenta com Luz que Ângela perdeu o celular e que ela chegou muito mal do evento que foi na noite anterior. Luz fica preocupada. Álvaro tenta falar com Ângela, mas não é atendido, já que ela perdeu o celular. Alguns detentos fazem piada com Álvaro e debocham dele. Álvaro manda eles pararem com aquilo, pois caso contrário, será a última vez. Álvaro leva um soco e é ameaçado, já que o detento quer dinheiro em troca de não lhe agredir. O advogado Gonzales conversa com Mirtes e avisa que a casa dela será embargada em 15 dias, caso Sandro não pague sua dívida. Mirtes se surpreende. Ângela já denunciou Aníbal e Nancy diz que ele será investigado. Ângela diz que Aníbal é um desgraçado e que fez com ela ele já deve ter feito com várias outras. Ela diz que o que passou foi um pesadelo e não sabe se conseguirá superar isso. Ângela teme que Aníbal queira vingança contra ela. Nancy dá um celular para a amiga. Ângela liga para Léo, diz que está com muita vergonha e que tudo tem uma explicação. Leonardo diz que quer saber o que aconteceu para poder ajudá-la. Ângela diz que precisa de um abraço dele naquele momento. Léo diz que também precisa do abraço dela. Ele conta para ela que Luz esteve ali no hospital, pois Dona Pura passou muito mal. Beatriz diz a Luz que eles fizeram mal em não contar sobre a doença de Pura, pois eles teriam ajudado desde o princípio. Beatriz diz que Ângela é amiga dela e pergunta se é verdade que ela amarrou Álvaro por sua condição econômica. Luz nega. Diz que Ângela se apaixonou por Álvaro, mas ele foi quem enganou ela e a senhora Samantha. Beatriz diz que ela é a terceira pessoa que diz o mesmo para ela sobre Ângela. Porém, Samantha tem certeza que Ângela é culpada de tudo. Beatriz quer conhecer Ângela e pede que Luz a traga. Samantha chega ali e diz à mãe que não entende o motivo dela querer falar com Ângela. Beatriz diz que isso é importante para ela. Gonçalves diz a Mirtes que não há nada que possa fazer para revogar a ordem de embargue, pois Sandro já perdeu tudo. Mirtes fica chateada e Salma chega ali.
Gonçalves expressa sua tristeza por Mirtes perder sua casa, ainda mais sob as condições em que ela se encontra. Ângela visita Álvaro na cadeia. Manda ele guardar bem suas palavras, pois aquela será a última vez que se falam. Álvaro volta a pedir perdão para Ângela. Ângela diz que sim, irá perdoá-lo, porém, somente diante da lei. Ela assina um documento retirando a denúncia contra Álvaro. Ângela diz que está fazendo apenas isso para que ele cuide de Clarinha, mas que não quer ter nenhum tipo de contato com ele. Álvaro diz que ao ver Clarinha fará ele não se sentir mais dor. Ângela dá adeus a Álvaro e diz que espera que jamais volta a vê-lo. Depois, Álvaro fica muito satisfeito por ter conseguido o que queria. Ângela diz a Nancy que amou Álvaro e ainda o ama, mas agora odiando também. Mirtes diz a Salma que todas as suas desgraças é por culpa do maldito bêbado do Sandro. Salma diz que ela não está sozinha e que vai ajudá-la, pois sua família tem dinheiro. Mirtes diz que não tem como lhe agradecer e torce para que Leonardo enxergue a grande mulher que ela é. Salma, mentirosa, conta a Mirtes que Ângela chegou tarde da noite no dia anterior e estava caindo de bêbada. Ela diz que Ângela voltou para casa com 2 homens que lhe deixaram na frente. Salma diz que a cínica da Ângela ainda disse que foi drogada e que tentaram abusar dela. Ângela conta a Léo tudo o que aconteceu na noite anterior com Aníbal. Ela diz que o cliente de Aníbal queria levá-la para a Colômbia, já que Aníbal havia lhe vendido para ele. Léo fica indignado, mas tranquiliza Ângela e lhe dá todo o seu apoio. Salma garante a Mirtes que elas irão tirar Ângela daquela casa. Mirtes diz que tem vontade de bater em Ângela. Mais tarde, Aníbal liga para a amante e pede que ela receba Yolanda em sua casa, pois tem algo importante para lhe dizer. Mirtes descobre que Ângela é a mulher que queriam levar para a Colômbia, por ordens de Aníbal. Ela pede que Aníbal se encontre com ela, pois tem algo sério para lhe pedir. Um inspetor da polícia procura Aníbal para interrogá-lo. Aníbal nega todas as acusações de Ângela para o inspetor e diz que ela deveria apresentar provas contra ele antes de denunciar. Hipócrita, ele diz que Ângela foi pegar um dinheiro emprestado com ele e que queria pagar na cama, mas ele não aceita esse tipo de coisa. Aníbal consegue manipular o inspetor e depois diz a si mesmo que Ângela é uma maldita, mas que pagará caro por aquilo. Sandro conta a Léo que Salma esteve ali em seu apartamento e ofereceu ajuda econômica para que eles não percam a casa. Samantha chama a atenção de Luz por colocar ideias na cabeça de sua mãe, dizendo que Ângela é uma santa. Ela adverte Luz que é melhor não tê-la como inimiga. O professor Ugarte continua fazendo impossível a vida dos alunos da universidade. Ed diz a Ângela que o Dr. Leonardo é um gato, que tem um amor platônico por ele. Então, ela não precisa se preocupar. Ângela nega ter algo com Leonardo. Yolanda visita Mirtes e diz que a enfermeira da casa dela se tornou uma grande dor de cabeça. Mirtes diz que se Yolanda se der mal, para ela dá no mesmo, mas Aníbal não. Yolanda diz que Aníbal tem dívidas com pessoas da Colômbia e do Brasil e que com essas pessoas não se brinca. Ela diz a Mirtes que se ela cair, o passado dela também virá à tona e confessaria tudo a Leonardo com todos os detalhes. Yolanda pede que Mirtes que tire Ângela de sua casa, pois precisa tê-la novamente em sua pensão. Ângela conta a Ed o que passou na noite com Aníbal e ele lhe consola. Oscar diz a Samantha que já eliminou os arquivos com os exames dela. Ele diz que também já cumpriu a ordem dela e que todos da imprensa estarão presentes. Samantha fica satisfeita. Dona Pura está internada. Muito mal, Pablo e Abel vão visitar a avó. Pura fica feliz pela visita dos netos. Diz que pediu que eles viessem, pois é hora de se despedirem. Ela diz que o senhor está lhe chamando, e Abel e Pablo ficam muito tristes. Abel diz à avó que ela não pode deixá-los. Dona Pura pede que os netos sempre andem no caminho que ela os ensinou e que cuidem de Luz e seu filho.
Abel e Pablo se despedem da avó para sempre e dizem o quanto a amam. Flávia e Sandro jantam juntos e se divertem. Flávia dá para Sandro uma foto antiga deles e diz que ele pode ficar com a foto, pois ela já tem essa foto guardada em seu coração. Sandro e Flávia se beijam. Ângela vai à casa de Beatriz para conhecer. Beatriz diz a Ângela que queria conhecê-la para tomar seu próprio critério. Ela diz que Samantha e Dário pensam que ela foi quem enganou Álvaro e que se aproveitou dele para tirá-la da pobreza. Ângela chora ao ouvir isso. Aníbal se encontra com Mirtes e diz que precisa de dinheiro. Mirtes diz que também precisa de dinheiro urgente, que Sandro vivo não vale nada, porém, morto ele valerá milhões. Ângela conta a Beatriz que Samantha não disse tudo aquilo para ela quando se viram e que, na verdade, fez ela acreditar que as duas sofriam juntas pelo engano de Álvaro. Ela conta que a filha dela ofereceu dinheiro, mas ela recusou. Beatriz e Ângela querem explicações de Samantha por ser uma pessoa falsa. Beatriz passa mal e Ângela presta ajuda a ela. Ângela confessa que não sabe como se defender de uma calúnia tão grande, mas que Álvaro é quem deve resolver as coisas. Beatriz conta que o próprio Álvaro que disse que tudo foi planejado por ela. Ângela se revolta, diz que mais uma vez ele a usou e que ela ainda o perdoou diante da lei. Beatriz diz que certamente Samantha está mentindo sobre Ângela, pois não quer escândalo e que de alguma maneira quer justificar Álvaro para seguir com ele. Ângela fica sem acreditar. Álvaro sai da cadeia e é fotografado por vários fotógrafos. Diante dos fotógrafos, Samantha beija Álvaro. Samantha conta à imprensa que ela e Álvaro estão juntos e que o amor deles não foi prejudicado por gente sem escrúpulos, se referindo a Ângela. Beatriz diz a Ângela que nem ela e nem Geraldo estão apoiando que Samantha fique com Álvaro. Ela agradece Ângela por ter ido vê-la e esclarecer as coisas. Ângela diz que se puder ajudá-la em algo, pode contar com ela. Álvaro está agradecido por Samantha ter limpado seu nome diante da sociedade e diz que nunca vai se esquecer disso. Samantha garante que ela é quem não vai se esquecer. Mirtes manda Aníbal eliminar Sandro. Ela diz que grandes negócios requerem grandes riscos. Mirtes diz que se Sandro morrer, ela receberá milhões e lhe recompensará por esse serviço. Ela diz que tudo deve parecer um acidente para que receba o seguro de vida do marido. Aníbal se encanta pela frieza e maldade de Mirtes. Álvaro diz a Samantha que não é uma boa ideia irem à casa dos pais dela. Samantha diz que seus pais devem respeitar suas decisões e, além do mais, aquela casa um dia será sua. Ela vai até a casa dos pais com Álvaro e Geraldo diz que ele não irá morar em sua casa, pois é um lixo. Samantha diz ao pai que se Álvaro for, ela irá e o relembra que disse que iria apoiá-la. Ao não ter o apoio de Geraldo, Samantha diz que vai preparar suas malas e vai embora junto de seu marido. Ângela corta a cebola para o jantar de Mirtes e acaba ficando com os olhos ardidos. Léo vai ver os olhos dela, faz uma cara de meio espantado, mas logo diz que ela tem um par de olhos lindos. Ângela ri. Salma vê Léo e Ângela juntos e fica com ciúmes. Ângela quase se declara para Léo, mas se controla e se afasta. Álvaro seduz Samantha e quer ficar com ela. Samantha diz que o odeia, mas acaba aceitando se envolver com ele.